E aí, moçada, beleza? Sou o Heráclito. E vamos continuar aqui com os vídeos sobre tipos psicológicos. Estamos falando da função inferior. Hoje a sensação inferior do tipo intuitivo introvertido, né? Mais uma vez, vamos estar falando a partir do livro da Maria-Louise von Franz, Psicoterapia, publicado pela editora Paulus. A Louise von Franz é uma autora fantástica, sugiro a todos a leitura, né? Obviamente, a sensação inferior do tipo intuitivo introvertido vai ser uma sensação extrovertida. Nesse capítulo, a Maria-Louise von Franz dá vários exemplos, né? Porque como é que a gente caracterizaria o intuitivo introvertido? É justamente aquela pessoa que consegue perceber com clareza, às custas de perder toda e qualquer clareza com relação à sensação externa. São pessoas muito confusas com relação à realidade externa, né? A realidade sensual, a realidade da sensação, não são nada realistas. Os movimentos do inconsciente coletivo, as grandes movimentações. Tanto é que os exemplos que a von Franz, os exemplos mais genéricos que a von Franz dá, são os profetas do Antigo Testamento, ou xamãs da tribo, né? Ou artistas visionários, como por exemplo Nietzsche, ou realmente místicos cristãos, né? São indivíduos que, às custas de perderem esse contato com a realidade, eles têm uma clara percepção daquilo que se passa no inconsciente coletivo e dos direcionamentos futuros, né? O que é que o profeta do Antigo Testamento fazia? O povo estava lá, adormecido e feliz, e eles iam lá e diziam: olha, Yahvé, ele não está contente, ele acha que vocês deveriam fazer isso, isso e isso. E esse é mais ou menos o modelo que a von Franz dá para esse tipo de gente. Ela cita vários exemplos, assim. Vou dar alguns exemplos mais banais, né? Especialmente do aspecto ruim dessa função. Ela fala, e tem muitos, ela fala de uma paciente que ela teve, que era um intuitivo introvertido, e que tinha esse caráter visionário e tudo, mas tinha sérios problemas com a realidade. Então ela tinha problemas com o senhorio e com o leiteiro, porque o leiteiro dizia que ela só tinha devolvido uma garrafa e ela dizia: não, devolvia 5. Só que ela só não lembrava ou não importava para ela se ela tinha devolvido 1, se ela tinha devolvido as 5, se ela tinha ido, se ela não tinha ido. Acontece muita frequência desse tipo, fazer coisas, fazer mesmo, tá aqui fazendo um negócio e tal, e no momento seguinte, como ele estava fazendo isso envolvido em uma fantasia inconsciente, ele não lembrar do que fez. Só não lembra se fez, se não fez, se comeu, se não comeu. É por isso que a von Franz fala que os relatos dessas pessoas são muito pouco confiáveis e tendem a ser extremamente fantásticos, porque eles ignoram a imensa quantidade de material perceptivo, porque simplesmente não registram. Ela cita o exemplo de ela estava andando de carro pelo interior da Suíça com um amigo que era um tipo intuitivo introvertido, e a Maria-Louise von Franz estava se divertindo porque estava numa época de revolver a terra para plantar batatas e tinha muitas fogueiras. Ela estava 1 hora observando as fogueiras pela janela, quando de repente a amiga dela para e diz: tem um cheiro de queimado, será que é o freio? Será que está acontecendo alguma coisa? Meu Deus, deve ser de fora. Ela disse: ela passou 1 hora sem perceber o cheiro de queimado e de repente a sensação apareceu e deu para ela um palpite completamente errado, né? O que também é muito, muito comum, né? Ela vai citar como exemplos também dessa sensação extrovertida, que vai ter o mesmo caráter que as funções inferiores têm, de ser mística, ou seja, muito próximo do inconsciente. O Jacob Boehmer, né, que era um místico alemão, que como foi que ele teve num segundo a visão de toda a divindade, que ele passou a vida inteira tentando escrever? Ele viu uma luz mesmo, não era uma luz divina, não era uma luz, um faixa de luz solar, que incidiu sobre um prato de estanho e foi refletido. Quando ele viu essa reflexão, isso despertou nele uma visão da divindade que ele passou anos tentando escrever.
Outra coisa muito importante que a Marisa von Franz fala, e isso é fundamental, muito fundamental, pegando ainda o exemplo do Jacob Boehmer, ele tinha 6 filhos e uma mulher, e ele era sapateiro. E essa mulher, obviamente, enchia o saco dele, com toda razão, para que ele parasse de escrever livros sobre o crescimento da divindade interior e fosse produzir sapatos para dar de comer para os filhos. E ele vivia crucificado entre as duas funções. A intuição, na qual ele tinha premonições desse desenvolvimento futuro da divindade que chegaria para as pessoas, e botar de comer para os filhos. Trabalhar e botar o bring the bacon, né, como diz os americanos, trazer comida para a família. E sem isso, sem sofrer a função inferior, sem estar crucificado, o núcleo criativo é destruído. Depois que ele publicou o primeiro livro, Um Barão von Mars, teve pena dele, achou que ele era um místico de verdade e passou a pagar todas as contas dele. E aí a von Franz disse que o núcleo criativo da vida dele foi destruído. E os livros subsequentes passaram a ser repetições e coisas amargas. Justamente porque ele não estava mais crucificado entre a função superior e a função inferior. Sem isso, o núcleo criativo só vai embora. E é um problema muito comum no intuitivo introvertido, o dinheiro e o sexo. Ela fala do Nietzsche, né, que tinha um problema grave com relação a isso. Ele era claramente um intuitivo introvertido, tanto é que as obras dele têm um caráter tal que só foram percebidas gerações depois, né, devido ao caráter visionário. E Jung fala disso quando a von Franz está falando em obras de arte visionária, está falando em um tipo específico de obra de arte, que o Jung vai falar. Existem 3 tipos de obra de arte: psicológica, visionária e sintomática, né? São justamente obras de arte que tentam descrever um arquétipo, que tem uma relação com o complexo criativo, né? Que não produzem um efeito estético completo, que são abertas a uma grande quantidade de interpretações, e por aí vai. Ela fala também que o Nietzsche produziu livros depois que enlouqueceu, em que esse aspecto grosseiro da sexualidade aparecia com muita força, mas eles foram destruídos, né? Ela diz que, infelizmente, porque seria interessante do ponto de vista psicológico. Então, tanto o dinheiro quanto a sexualidade, eles dependem de um alto grau de capacidade de ser realista, que vem da sensação. Você precisa entender quais são os seus gastos, o que é que você vai fazer, e a sexualidade depende da sensação do corpo, né? E o intuitivo introvertido vai ter graves problemas nessas áreas, né? Ela cita também, isso é muito interessante, ela deu uma aula, né, sobre filosofia grega. E uma senhora viu e se sentiu muito tocada e falou para ela que queria ter aulas particulares. Ela topou, né? E ela disse que essa mulher certamente era um tipo intuitivo introvertido. E essa mulher gastou a primeira hora só falando quanto isso tinha sido muito importante para ela, como ela se sentia tocada, como tinha sido uma experiência maravilhosa. E aí quando ela começou a segunda hora a falar a mesma coisa, quando deu 2 horas, ela falou: não, estou ganhando dinheiro aqui, eu tenho que ter um mínimo de objetividade. Ela disse: não, vamos ver o livro que eu trouxe. Ela disse: tá bem, mas tem que ser feito ao meu jeito, tem que me deixar sozinha. Aí ela foi para casa. Aí no outro dia, quando ela voltou, ela disse: não, para poder lidar com os gregos, eu preciso primeiro conhecer a Grécia. E aí ela tinha desenhado um mapa, que era um mapa muito detalhado, muito bem feito, muito... e você via que ela tinha colocado um grande esforço em desenhar aquele mapa. E aí, na outra aula, ela tinha pintado o mapa. E a von Franz fala, ela só conseguiu entrar em contato, e tinha sido realmente luminosa essa experiência, quando ela pegou papel, quando ela pegou lápis, quando ela concretizou, quando ela tornou o negócio concreto. É bem provável que o Jung tivesse uma intuição introvertida muito forte também. Então o que é que ele fazia? Ele esculpia em pedra, ele pintava concretamente a parede dele com iluminuras medievais, assim, do chão ao teto. Ele construiu uma torre, né? Ele fazia coisas concretas. Esse aspecto luminoso que vem pela função inferior precisa ser concretizado no tipo intuitivo introvertido. Precisa ser tornado palpável. O Jung também
tem uma coisa muito interessante, né, que a Bárbara Hanna fala na biografia sobre ele, que quando ele passou 3 anos metido em fazer imaginações ativas, né, que resultaram na obra dele e no livro vermelho, que é uma coisa embrionária da obra, muito embrionária mesmo, assim, é interessante psicologicamente, epistemologicamente, você vê o complexo criativo do Jung, né? É assim, né, indiretamente. Que ele diz que ele só não enlouqueceu porque ele sempre lembrava para ele mesmo, eu sou médico, tenho um diploma de medicina, eu tenho uma família e eu sou capitão do exército suíço. Ou seja, ele estava crucificado em meio às duas funções, a intuição introvertida e a sensação extrovertida, voltado para quê? Para o papel social dele, para a família dele e para o patriotismo, para o fato de pertencer a uma nação, né? E sem isso, o núcleo criativo ou teria sido destruído ou destruiria, ou engoliria. Ele teria, talvez, enlouquecido. O que, felizmente, não aconteceu, né? Bom, como o Guy Leite Jr. percebeu, não tinha percebido isso, né? Em termos muito gerais, né? Essa é a descrição da função inferior, a sensação extrovertida, do tipo intuitivo, introvertido, que vai ter esse caráter místico, vai ter esse caráter lento, não adaptado socialmente, de que vai aparecer e depois vai desaparecer, que não está sob o controle da consciência, né? Que é autônomo, né? A Von Franz também cita um autor, Swedenborg, que ele era muito glutão. E o aspecto místico da vida dele surgiu quando Deus veio dizer para ele, olha, pare de comer tanto. E como eu disse antes, o intuitivo, ele não tem essa percepção da realidade. O quanto ele deve comer, como se vestir, até mesmo a coisa da atuação social. Você está com um intuitivo introvertido, por exemplo, é super estranho. São pessoas muito estranhas, são pessoas muito... causam sensação de estranho, eles não estão lá de verdade, né? Eles não se importam de estar lá de verdade e frequentemente se comportam com as pessoas de uma maneira, no mínimo, esquisita, muito esquisita. Esquisita mesmo, né? Mas me dão a impressão de pessoas espectrais, né? Que não estão completamente no mundo, assim, que não estão pisando direito na terra. E que a qualquer momento elas podem se dar conta do que está acontecendo e estar assustadas ali. A Von Franz até fala que nunca confia muito nessas descrições de parapsicologia e de fantasmas, que em geral é feito por essas pessoas que vão confundir a fantasia com a realidade, né? E é isso. Se vocês tiverem gostado, por favor, deem um joinha, se inscrevam no canal, ativem as notificações e divulguem para as pessoas que vocês acharem que podem ter interesse no material que eu estou produzindo aqui. Então é isso. Esse foi mais um vídeo. Muito obrigado. Valeu. Falou. É nóis.